Continua comigo, meu povo, não pisca o olho. Essas alterações são importantes, sim. Já já eu vou te dizer o que pode exatamente e deve ser cobrado na hora da sua prova. Vem comigo, hein? Inciso 8. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Mais uma vez, no inciso 8º, a gente percebe aqui o predomínio do pacto da sunt servanda. Mais até do que aplicar as normas de ordem pública, se tiverem sim, a gente vai aplicar, as normas de direito empresarial, o paradigma muda. Por que muda? Porque a ideia é, vamos tentar, sempre que possível, dar aplicabilidade máxima total ao que foi pactuado. Ou seja, o que está pactuado no contrato? O que foi livremente estipulado pelas partes? Foi A, foi B, foi C por D? Sempre que possível, vamos tentar cumprir essa livre pactuação. Sem ter que decidir a despeito daquele negócio jurídico por uma norma de direito empresarial ou, se for o caso, por uma norma da ordem pública. Vamos, sempre que possível, cumprir ou dar cumprimento ao que foi pactuado. Volta aqui para mim. Inciso 9, ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica, que se sujeitam ao disposto nesta lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa imediatamente do prazo máximo estipulado para análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas hipóteses expressamente vedadas em lei. Amores, mais uma vez, uma mudança de paradigma importante. Por que minha pró? Porque, observa, eu requeria ali a autorização do poder público. Ele quedou inerte, ele não disse nem que sim, nem que não. Ele simplesmente ficou omisso. Mais uma vez, o paradigma muda. A ideia do legislador foi justamente de que o particular, ele não pode ser penalizado pela inércia do poder público. Ficou omisso, foi? Tem muita coisa para fazer? Particular, então comece a sua atividade. O poder público depois que corra atrás. Claro que isso não vai se aplicar, olha aqui para a telinha, se a gente tem ali as hipóteses expressamente vedadas por lei. Ou seja, nós temos atividades, imagina aí uma atividade importantíssima que diga respeito à atividade nuclear, que ela só vai poder ser manejada por meio da autorização do poder público. Mas quando não for o caso, não for uma atividade peculiar, própria, que necessita expressamente dessa autorização sob pena de se sofrer alguma sanção, pela importância, pela relevância da mesma, em se tratando, por exemplo, da segurança nacional, você começa a sua atividade, desenvolve porque você foi lá, bateu na porta, deu entrada administrativamente e pela inércia do poder público, você não vai ter que pagar o pato, você não vai ter que ficar de braços cruzados aguardando a boa vontade do poder público. Amores, inciso 10. O inciso 10 diz assim: arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Importantíssimo.
Minha pró, por que é importantíssimo? Porque o que acontecia é que a gente estava vivendo um momento de transição e os particulares, eles estavam tendo que manter o meio eletrônico e o meio físico para demonstrar, por exemplo, que haviam quitado débitos perante a Receita Federal do Brasil, para demonstrar que haviam quitado contribuição previdenciária oficial, contribuições que haviam pago o FGTS de forma física e de forma eletrônica, sendo obrigados a ter o custo e a manter 2 bancos de dados. Agora não. Se eu digitalizo tudo, eu posso dar providência quanto ao físico, mandar incinerar, mandar para a reciclagem. E se eu apresento a comprovação digital, olha a importância disso, eu acho que vocês ainda não se atentaram a esse respeito. A administração pública, ela será obrigada a aceitar como se fosse ali o documento físico. Isso traz uma benesse de extrema importância, tanto para a pessoa física quanto a pessoa jurídica, porque ela deixa de ter esse custo de manter 2 bancos de dados necessários, uma vez que a administração pública ela passa a ser obrigada a aceitar esse documento em meio digital, como se ele estivesse ali em meio físico. Amores, o inciso 11 diz assim: não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico. E ele traz aqui diversos incisos. O inciso 11 fala em especial, está tratando daquelas situações de incorporadoras imobiliárias, construtoras civis, que vão construir monumentos, que vão construir prédios, condomínios edilícios e que, pelo poder público, acabam tendo que apresentar 3, 4 estudos de impactos ambientais ou socioambientais. E isso traz um agravamento da situação para o particular, que acaba tendo que aguardar a morosidade do poder público, que acaba tendo que gastar mais pagando relatórios, estudos de impacto ambiental, que acabam tendo que proceder à compensação, como eu estou construindo aqui, eu vou ter que compensar esse dano ao meio ambiente. Então, eu vou ter que plantar tanto, eu vou ter que proceder a isso, eu vou ter que irrigar aquilo. Pode haver a compensação? Pode. O que o legislador está dizendo é, essa compensação ela não pode ser abusiva, não pode ser mitigatória, não pode ferir de morte o direito de liberdade da pessoa natural ou até mesmo da pessoa jurídica. Tranquilo até aqui? Massa. A gente vai passear aqui agora, vem comigo, por esses incisos que já não tem tanta importância assim para a gente. Para o direito, que é o direito material do trabalho, o que a gente vai estudar? Não vai ser um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esse você vai estudar comigo no direito processual do trabalho. Para a gente, o que vai ter importância é ao final lá da legislação, quando ele diz assim, olha só, presta atenção, quando ele diz assim, ó, estou alterando a legislação trabalhista, deixa eu ver onde é que eu encontro aqui, a Lei 8.934, de 1994, e ele vai dizer aqui, olha, eu estou alterando a legislação trabalhista. Pronto. É o artigo 15 da Lei da Liberdade Econômica, da 13.874 de 2019, que diz assim, ó, esta lei, ela vai alterar a CLT, que é o Decreto-Lei 5452 de 1943, que passa a vigorar com as seguintes alterações. E daí, o que a Lei da Liberdade Econômica altera na CLT? Altera o artigo 13, altera o artigo 14, o 15, o 16 e o 29. Eu vou aqui, então, para a CLT
E eu vou começar pelo artigo 13, que eu te mostrei lá, que a Lei da Liberdade Econômica alterou. O 13, o 14, o 15, o 16 e o 29. Olha só, da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Vamos aqui para o artigo 13, que diz o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Toda vez que a gente tem uma relação de emprego, a CTPS tem que ser assinada, inclusive de natureza rural, também para o doméstico. Olha para mim, o doméstico pela Lei Complementar 150 de 2015. Então, se é relação de emprego, e aí eu estou falando do empregado rural, eu estou falando do empregado doméstico, eu estou falando do empregado urbano, eu estou falando das novas modalidades de relação de emprego, como teletrabalho, como trabalho intermitente, como não é novo, mas a figura do aprendiz, modalidades específicas de relação de emprego, eu tenho que ter a CTPS assinada, obrigatoriamente. Isso em nada é alterado com a lei da reforma trabalhista. Então vamos lá, vamos recapitular para ver se você me entendeu. Eu fui para a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019. Parei no artigo 15 dessa lei, que diz: eu estou alterando a CLT. Eu estou alterando a CLT. Altera a CLT toda? Não. O que ela altera a CLT até agora? Artigo 13, 14, 15, 16 e 29. 13, 14, 15, 16 e 29. E é isso que eu vou te mostrar. Quando ela diz aqui que a gente pode ter agora, a partir de 20 de setembro de 2019, a CTPS digital. A minha carteira de trabalho e previdência social vai poder ser digital? Vai. Inclusive, já tem lei prevendo a existência da mesma e possibilitando o uso da mesma. Claro que o governo federal vai estabelecer convênios para a expedição por meio da sua secretaria e do Ministério da Economia, que agora no governo Bolsonaro está fazendo às vezes de Ministério do Trabalho e do Emprego. Outra situação, e aí eu vou te mostrar porque essa é a minha aposta para a hora da prova, foi a alteração do artigo 29 da CLT, que foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, quando eu perguntava assim: qual o prazo para devolução da CTPS? Toda vez que eu anoto as férias do empregado, o aviso prévio do empregado, que eu dou baixa na CTPS, que eu assino a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado. E você me respondia: pelo artigo 29 da CLT, o prazo para devolução é de 48 horas. Mudou minha prova? Mudou. Amores, por que mudou? Porque o prazo para devolução deixou de ser de 48 horas e passou a ser de 5 dias úteis. Mas prazo de direito material dias úteis, sim. Aqui o legislador, ele previu esse prazo de 5 dias úteis, porque ele entendeu que muitas vezes a central da empresa pode estar em São Paulo. Ela tem as suas filiais e ela tem que devolver a CTPS para uma dessas filiais em um estado aqui do Brasil longínquo, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Então, para que não haja o descumprimento do prazo, ela alargou o prazo de 48 horas para 5 dias úteis. Pró, você vê algum problema nisso? Não, de verdade, acho até que ficou mais factível e até compreensível. Nesse tocante, a sua pró não é contra a lei da liberdade econômica. Não é contra a lei da liberdade econômica, se você pergunta a minha humilde opinião, quando ela diz que presume não só a boa-fé, mas a vulnerabilidade do particular perante o poder público. Não sou contra. O que eu sou contra é quando ela altera o artigo 74 da CLT, eu vou te mostrar, e em direito processual do trabalho, e aí eu sou terminantemente contra, eu vou te mostrar que ficou muito mais difícil proceder ao requerimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas já veremos. Volta aqui para mim, artigo 13 diz assim:
A carteira de trabalho e previdência social, ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, leia aqui também urbano, doméstico, teletrabalho, intermitente, aprendiz, tá? Ainda que em caráter temporário, que a gente esteja aqui diante do trabalho temporário, do terceirizado, tem que assinar a CTPS. E para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. O parágrafo 1º diz: o disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem? Proprietário rural ou não, que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, até porque vai ter que haver essa contribuição da Previdência Social, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Vai haver ali a assinatura daquele proprietário rural, vai assinar ali a CTPS de todos os seus familiares que trabalham em regime de economia familiar. 2, em regime de economia familiar e sem empregado, que explore área não excedente ao do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho, isso justamente para se ter ali em voga a contribuição da Previdência Social, uma vez que não é só carteira de trabalho, mas carteira de trabalho e Previdência Social. Vem comigo. Parágrafo 2º, observa que a gente já encontra aqui, ó, redação dada pela Lei 13.874 de 2019, ou seja, pela Lei da Liberdade Econômica, e diz: a carteira de trabalho e previdência social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Então, nós estamos diante de uma legislação atualizada. A gente sabe que desde que o governo Bolsonaro assumiu, no ano de 2019, janeiro de 2019, nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho, que teve a sua pasta dirimida entre o Ministério da Cidadania, o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia. O Ministério da Economia praticamente ficou com 80% de todas as antigas atribuições do Ministério do Trabalho e cada vez mais vem recebendo as demais atribuições, as demais pastas, as demais obrigações do extinto Ministério do Trabalho. A bem da verdade, no governo Bolsonaro, o Ministério da Economia virou ali o super, hiper, mega, ultra power ministério, concentrando aí as atribuições de quase todos os outros. Isso é importante para mim, para a prova, bebê. Por que é importante? Se ligue, porque agora na sua prova, ao invés dela trazer a CTPS expedida pelo Ministério do Trabalho, e ela traz a CTPS expedida nos moldes estabelecidos pelo Ministério da Economia. Tá correto? Correto. Corretíssimo. Olha aqui, parágrafo 2º do artigo 13 da CLT, alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Hoje não se tem dúvidas que a esse despeito manda quem pode, obedece quem tem juízo, os moldes, a formatação, a forma de expedição será feita pelo Ministério da Economia, uma vez que houve a extinção do Ministério do Trabalho e assim prevê a Lei da Liberdade Econômica. Continua comigo, vou só repetir aqui. Parágrafo 2º, hein? A carteira de trabalho e previdência social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º, revogado. O parágrafo 4º, revogado. Na seção 2, a gente trata da emissão da carteira e a gente vai para o artigo 14. Veja que todo o artigo 14 foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica e diz assim: a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Caiu na sua prova que existe uma palavra preferencial. A preferência é para emissão da CTPS eletronicamente, correto. Nessa escorregadeira você não cai mais. Nessa pegadinha você não cai mais. A preferência é pela CTPS em meio eletrônico.
no atual governo, tem se preferido o meio digital, o meio eletrônico, em detrimento do meio físico. Inclusive, você já teria percebido isso pelo que a gente veio fazendo a leitura dos primeiros e princípios artigos da Lei da Liberdade Econômica. Mas aqui fica claro, a CTPS vai ser emitida preferencialmente em meio eletrônico digital. Parágrafo único diz assim: excepcionalmente, veja que passou a ser a exceção, a CTPS poderá ser emitida em meio físico desde que, olha só, quais os requisitos para ela ser emitida em meio físico? Você vê que o negócio vai ficar digital mesmo, estamos no mundo digital. Inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, que forem habilitadas para a emissão para o físico. 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. 3, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração e garantidas as condições de segurança e das informações. Então, se eu tenho um convênio com órgão federal, estadual, municipal, se eu tenho ali esse convênio com serviços notariais e registrais ou em unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas, eu vou poder emitir a CTPS física. Mas que eu repito, bota aí na sua cabeça, bora, acorda. CTPS física é exceção. CTPS eletrônica é a regra. Quem estabelece o molde é o Ministério da Economia. A partir de quando? 20 de setembro de 2019. Amores, continua comigo. O artigo 15 diz assim: os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia, isso em regulamento próprio, privilegiada, você vê que mais uma vez ele repete, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Ele quer ter certeza que a CTPS terá aí esse meio digital, ok? O artigo 16 fala que a CTPS terá como identificação única do empregado o CPF. Então, o que vai importar agora é o que vai interligar. Perceba que todos os incisos, parágrafo, letra, está tudo revogado, bebê, porque o que importa agora é o número de inscrição da pessoa física, é o CPF, é o que de fato vai identificar ali o empregado. Amores da minha vida, chegamos no famoso artigo 29. Presta atenção. O empregador terá o prazo. Você está lendo aqui 48 horas? Qual é o prazo a partir da Lei da Liberdade Econômica? A partir de 20 de setembro de 2019, com a Lei 13.874 de 2019, 5 dias úteis. Lembra disso, isso vai estar na sua prova, ó. Eu estou sentindo o cheirinho de prova. 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. É teletrabalho, é trabalho intermitente, é aprendiz, qual é a data, qual é a remuneração, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º, as anotações concernentes à remuneração vão especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades. Eu pago o salário da pessoa com carro, com a casa. E claro, se é remuneração, é o salário mais a gorjeta, ou pelo menos uma estimativa, uma média da gorjeta. No demais, a gente não teve aqui alterações, tá? Não tivemos alterações a esse despeito. Faz o seguinte, vamos voltar no próximo bloquinho e eu continuo te falando a despeito da Lei da Liberdade Econômica.